Bom dia a todos, a todas presentes aqui neste momento. Nós estamos começando mais uma mini-conf do IJuspLab, Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo. Hoje a gente tem a grata satisfação de receber colegas de outros órgãos públicos, do Ministério da Economia e do TCU, que vão trazer para a gente um tema importante, que é a criação de soluções digitais para os servidores públicos, o low-code e a experiência no Ministério da Economia e no TCU. Nós vamos ter a primeira participação agora do Hugo César de Paula Rezende, que é funcionário do Ministério da Economia. A Júlia vai trazer um pouquinho da história do Hugo para a gente conhecer aqui. Júlia? Bom dia a todas, a todos. Então, o Hugo é o nosso convidado, é Hugo César de Paula Rezende. Ele é auditor federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional. Atualmente, ele ocupa o cargo de coordenador geral de Gestão da Informação na Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Ele é pós-graduado em Gestão de TI, entusiasta do assunto e atua há mais de 8 anos na área de análise de dados, desenvolvendo e coordenando soluções como Tesouro Gerencial, Raio-X da Administração Pública, painel de custeio administrativos, entre outros. Obrigado, Júlia. Antes de passar a palavra para o Hugo, eu quero passar para vocês como vai funcionar a dinâmica. A palestra vai correr, nós vamos ter intervalos entre uma e outra, e nesse intervalo, as perguntas que vocês fizerem no chat, nós vamos direcionar ao Hugo, ok? Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser algum esclarecimento, pode pôr no chat, nós vamos acompanhar aqui e guardar para fazer no intervalo. Então, Hugo, com você a palavra. Muito obrigado pela presença. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? É prazer estar aqui, né, compartilhando experiências. A gente teve a feliz satisfação de fazer uma apresentação sobre esse tema na Semana de Inovação da INAP, que aconteceu há alguns meses atrás, em agosto. E a Júlia, né, estava lá, assistiu nossa apresentação e a gente pôde, então, trocar umas palavras sobre a experiência, a realidade aí do TRF, o uso das ferramentas do Office 365, e a gente achou que seria bem bacana compartilhar com vocês também. É sempre uma troca de experiências, né, e acho que aqui a gente tem muito a aprender juntos. Mas então é isso, assim, a apresentação é sobre low code no setor público, né? É a experiência de criação de soluções digitais por servidores públicos. A gente está aqui, nós somos 3, né, servidores do eu e o Guilherme do Ministério da Economia e o Anderson do TCU. A gente criou essa conexão justamente assim também, né, trocando experiências. A gente teve um grande apoio aí do TCU, que já tem mais experiência nessa área, então foi assim que a gente começou a conversar. E aí a minha palestra é introdutória, né? Eu quero apresentar um pouco do assunto e depois o Anderson e o Guilherme vão aprofundar um pouquinho mais nas experiências. Então a gente fala um pouquinho, né? Introdução do assunto, depois a gente leva para o low code na área de dados, então low code e business intelligence. Falamos um pouquinho sobre modelos de desenvolvimento e, por fim, a gente entra aqui nos cases e nas tendências. Então, vamos lá. Para aqueles que não sabem, ou nunca ouviram falar, né, o que é low code e também o no code, que às vezes a gente costuma ouvir. Desenvolvimento, né, low code, é uma abordagem para desenvolvimento de software que requer pouca ou nenhuma codificação para construção de processos ou aplicativos. Então, para aqueles ali que já tiveram algum contato com o desenvolvimento, né, a gente sabe, isso aqui é como é que a gente desenvolve, né? Pelo menos nos filmes é assim. Isso aqui é um script de ataque à rede do Pentágono. Mas não. Então, assim, aqui é o nosso desenvolvimento tradicional, né? Aqui a gente vê linhas de código em determinada linguagem, pode ser Java, PHP. Então, o que a gente está mais acostumado quando a gente fala em desenvolvimento de software é isso aqui. E o low code é trazer daquela experiência para essa.
é ter uma interface em que a gente possa ali por meio de drag and drop, né, arrasta, solta componentes, muito reuso de código, a gente tem uma experiência mais facilitada para aquela pessoa que não tem uma grande bagagem de desenvolvimento, que às vezes é só ali, não é nem da área de tecnologia, tá ali tendo a oportunidade de construir algum aplicativo, algum software. E quais são as vantagens, né, do low code? Primeiro, velocidade. A ideia do low code é trazer essa dinamicidade, permitindo que as entregas sejam mais rápidas. Traz também autonomia. Então, aquelas pessoas que não têm o background de TI, não são formadas na área de tecnologia da informação, ou nunca desenvolveram antes, não tiveram contato com linguagem de desenvolvimento, também podem desenvolver. A ideia é justamente essa. E a gente tem a flexibilidade, tem que sair da frente aqui da minha própria apresentação. Então, por estar mais próximo do negócio, alterações são feitas de forma mais ágil. Então, a gente tira um pouco daquele funil que acontece muitas vezes na área de TI, de que a gente quer fazer uma pequena alteração numa aplicação porque houve uma evolução de um normativo, ou porque a necessidade ali do negócio mudou. Isso tem que entrar numa fila, tem que ser priorizado, não tem recurso, não tem gente, né? Então, a ideia é que a necessidade está mais próxima dali de quem consegue resolvê-lo. Então, isso traz essa flexibilidade que a gente comenta. Mas nem tudo são flores, né? Assim, low code, a gente entende muitas das vezes que tem uma integração limitada, né? O low code parte do princípio que você está desenvolvendo em cima de uma plataforma, em cima de uma ferramenta. E aí você fatalmente vai estar limitada às integrações ali que aquela plataforma disponibiliza. E também conhecimento específico, né? Na mesma linha, a gente tem toda ferramenta ela vai precisar de um conhecimento específico para navegar, para desenvolver. Então, tem uma curva de aprendizado que você precisa passar até você pegar o jeito ali com aquela ferramenta. Mas isso aí é esperado, né? Essas limitações, muitas das vezes, ou melhor, os benefícios superam em muito essas limitações que a gente pode, porventura, encontrar. Tá, e o low code com o BI, né? O que é o low code no mundo de dados? Eu gosto de trazer esse exemplo porque muitas das vezes a gente já se deparou, alguém aqui já pode ter trabalhado com ferramentas de BI e a gente nunca para pensar que na prática aquilo ali também é low code, né? O que é o BI? Ele combina análise, mineração de dados, visualização, várias ferramentas para estruturar dados para tomada de decisão, né? Então, a gente conhece bem, alguns de vocês já devem ter visto alguma ferramenta desse tipo aqui, né? Num tablet, num celular, num computador, um dashboard onde você vê ali as vendas do mês, quem é o vendedor, os top 5 vendedores, quais regiões que foram mais saíram melhor na distribuição de produtos, né? Na realidade aí do Poder Judiciário, distribuição de processos, então assim, dá essa informação de dados, né? Traz o dado para a tomada de decisão. E aí a gente tem alguns aqui, que hoje eu considero pelo menos, alguns que são os nossos, talvez os maiores, as ferramentas mais conhecidas nessa área de BI. Dentro do pacote 365, a gente tem aqui o Power BI. Aqui, particularmente no Ministério da Economia, a gente usa muito o ClickSense, mas existe também o Tableau, o SAP Business Object, o Google Data Studio e o típico Spotfire, aqui saindo da frente. Esse aqui é um exemplo de painel daqui, nosso interno, né? Aqui do Ministério da Economia, que a gente faz o acompanhamento de custeio, né? Custeio administrativo. Então, o nosso gasto com área meio para todo o Poder Executivo Federal. E isso traz insumo para os nossos dirigentes aqui tomarem decisão, né? Com base nesse custeio, com base na variação ano a ano, ver onde é que está gastando mais comparado com o ano anterior, por exemplo. E aí, por que
o BI ele tem relação com low code, porque todas aquelas ferramentas elas trazem esse conceito de arrasta e solta, né? Componentes prontos, você arrasta um gráfico de pizza, coloca ali, e a gente chama isso de self-service BI, né? A lógica do self-service é a mesma que a gente está acostumado, né? É aquele de comer ali, basicamente. A gente tem um grande buffet, né, de dados, com as tabelas disponibilizadas, os arquivos que a gente usa no dia a dia, e ali os usuários da ponta, por meio dessas ferramentas que facilitam a criação desses dashboards, se servem desses dados, né? Constroem seus próprios painéis. E aí os benefícios, né, que são bem próximos dos benefícios do desenvolvimento low-code para aplicações. A gente tem a democratização dos dados, a facilidade a facilidade de trazer as respostas da área de negócio, aquelas limitações do Excel que os usuários já trabalham às vezes muito com o Excel e se deparam com limitações de volume de dados. Com contar histórias, né? Fica muito mais fácil você convencer a partir do modelo de contar histórias ali pelos gráficos que são disponibilizados. Beleza, e tanto para o BI quanto para o desenvolvimento low-code, a gente enxerga nessa nossa experiência algumas formas de usar essa tecnologia, né? A tecnologia está disponível e a gente vê que na prática existem alguns modelos por trás disso. O primeiro modelo, né, o modelo que é o que a gente está mais acostumado a ver, é o modelo centralizado na TI. Então, a gente tem servidores ali da área de TI, funcionários de TI, trabalhando com ferramentas low-code. Isso traz aquela velocidade que a gente comentou. Então, o pessoal tem uma curva de aprendizado menor, talvez, e tem ali as entregas, né, sendo feitas de forma mais rápida. Mas o modelo que a gente mais acredita, né, porque traz junto aquelas outras vantagens que expliquei no começo, é onde a gente tem ou analistas de TI ou analistas de negócio trabalhando na ponta. Então, você tem na área de negócio, um modelo descentralizado, alguém que pode ser um analista, pode ser um estagiário, pode ser, né, o próprio analista da área que trabalha ali no dia a dia, desenvolvendo essas ferramentas. Então, esses dois modelos trazem também aquela flexibilidade que a gente comentou, que a gente não depende de criar filas e criar prioridades para a TI responder às necessidades. E aí, antes da gente entrar nos cases, eu achei muito interessante aqui um material do Gartner que comenta sobre os aprendizados que a gente tem, que os colegas, né, assim, do mundo lá, os clientes do Gartner tiveram na implantação de low-code em suas organizações. Então, o primeiro aprendizado é: entenda os requisitos de negócio da sua instituição para otimizar o desenvolvimento de aplicações e garanta o apoio executivo. Isso aqui é muito importante, para a ferramenta já nascer com o apoio da alta administração, para o uso da ferramenta, né, para a disseminação ter patrocínio. Senão a gente pode encontrar algumas barreiras depois, pessoas que não entendem aquilo sendo a melhor forma, e aí dificultam, minam a nossa iniciativa. Segundo aprendizado, avalie as ferramentas de low-code por meio de licenças, né? Essas licenças experimentais aí, demo, dentro da sua organização. A gente tem muitas ferramentas hoje em dia, com diversas características diferentes, e esse aprendizado ali, fazendo alguns testes, né? Ou provas de conceito, ele adianta muito a nossa vida. Aprendizado 3, empodere o time por meio de treinamentos, antes e durante a implementação da ferramenta. Então, enquanto a gente está ali implantando a ferramenta e o modelo de desenvolvimento, é importantíssimo que os nossos usuários já estejam sendo treinados. Isso diminui a curva e facilita depois a tecnologia ter um grande impacto e assim ser melhor recepcionada. E por último, né, arquiteture bem os módulos da plataforma, garantindo governança e estratégia de ciclo de vida das aplicações. É muito comum a gente ouvir que, às vezes, mas esse modelo de desenvolvimento centralizado ele é arriscado. Depois desenvolve alguma coisa ali
e a pessoa sai, estava na mão de uma pessoa só, a gente não vai ter sustentação, não vai ter suporte, né? E é aqui, com isso aqui, que a gente tenta resolver, trazendo governança, né? E aí a experiência do TCU é muito rica nisso e pode nos ensinar bastante. E aí, por fim, já seguindo aqui, quase terminando minha apresentação, a gente tem quais são as tendências, né, que o mercado diz para essa área de low-code. Então, aqui uma tendência do Gartner também é que até 2025, né, 70% das novas aplicações desenvolvidas por organizações vão usar low-code ou no-code, né? Isso em 2020 era menos de 25%. Então, isso é um crescimento exponencial que está acontecendo em virtude daquelas vantagens lá que a gente comentou. E aqui também, a tendência, né, trazendo para vocês quais seriam, né, segundo Gartner, os maiores, os big players aí no desenvolvimento low-code. A gente identifica aqui Salesforce, a Microsoft aqui com o Power Apps, OutSystems também, que é bem forte no mercado, ServiceNow e essa Mendix. Essa Mendix é uma, apesar de ser a top aqui, é uma que eu não conheço, ainda nunca vi experiência dela. E aí, encerrando, só apresentando, né, dando o que a gente vai ver pela frente hoje aqui nessa próxima hora. A gente tem a apresentação do Anderson, trazendo o modelo de desenvolvimento centralizado, dando poder ao usuário e ampliando a governança de TI. E a apresentação do Guilherme, que é na próxima aqui na sequência, o desenvolvimento de soluções de baixo código na SEGES. Então, na Secretaria de Gestão, que é essa experiência recente que a gente traz aqui para vocês. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Fico aqui à disposição, caso tenham qualquer dúvida. A gente pode bater um papo agora, depois, como vocês preferirem. Obrigado, Hugo. Hugo, olha só, a gente tem um player aqui chamado Incubadora de Soluções Tecnológicas. A incubadora basicamente funciona como uma entidade para governança daquelas pessoas da instituição que conhecem um pouquinho de desenvolvimento em qualquer linguagem e estão próximas ali das regras de negócio de uma situação qualquer e querem desenvolver alguma coisa para ajudar na construção da solução dessa questão que eles têm, automatizar alguma coisa, etc. Então, eles fazem um protótipo, trazem para a gente avalia, e a gente ajuda a colocar dentro de uma arquitetura, põe em funcionamento, testa, está funcional, a gente caminha para a TI e fala, TI, tem essa solução aqui que foi feita por um servidor nosso e tá legal, vocês querem implantar? Né? A pergunta, como você classificaria para uma pessoa que tem conhecimento, por exemplo, em Access, que é uma coisa bem comum aqui entre a gente, né? A curva de aprendizado para ele passar para uma ferramenta low-code como o Power PPS ou alguma dessas que é disponibilizada pela Microsoft, que hoje é contratada aqui nossa. Então, Rogério, bem interessante esse modelo aí da incubadora. E aí, sobre a experiência, nessa curva de aprendizado, eu diria que é baixa, tá? É até um elogio que eu faço às ferramentas aí do Office 365, porque, querendo ou não, a gente já tem aquela familiaridade, né? Quase todo mundo ali tem no currículo experiência com Office. Então, a gente já está familiarizado a usar o Word, o Excel, e eles trazem todas essas ferramentas trazem uma experiência de usuário muito próxima. Então, o Access para o Power BI, o Access para o Power Apps, o Excel para o Power BI. Então, são saltos assim de potencialidade que a ferramenta traz, porém, numa mesma experiência, assim, numa carinha muito parecida. Inclusive, no caso do Power BI, por exemplo, se alguém já mexeu com transformação de dados no Excel, é o mesmo Power Query que está ali por trás, né? Então, é o mesmo módulo que é usado no Power BI também. Então, isso facilita bastante. Em outras ferramentas, a curva de aprendizado já
já não ganha esse ponto específico da usabilidade, da interface do usuário. Lógico que tem outras vantagens, né? Mas para a gente aqui, na nossa experiência, a curva com o Power Apps, com o Power Automate e todos esses outros, né, aplicativos do catálogo 365 aí, foi bem tranquila, foi bem tranquila. Mesmo sem treinamento específico, vários dos nossos servidores conseguem entregar soluções nessas ferramentas. Obrigado. Só mais uma pergunta, sem querer alugar muito você, tá bom? Aí você falou durante a apresentação sobre a questão do patrocínio, né? A área superior da instituição precisa estar envolvida com a coisa. E também você falou que o low-code ele tem a tendência a crescer muito nos próximos anos. Aí, qual que foi a experiência de vocês, na instituição de vocês, com relação a isso? Porque muitas vezes o servidor até quer desenvolver alguma coisa, mas ele é bloqueado pela chefia dele. Ah, não perde tempo com isso não, tem a TI lá para fazer. E a gente sabe que, pelo menos na minha experiência aqui, a gente perde muito com isso, porque a TI ela é sobrecarregada com a instrumentação, né, do funcionamento da parte tecnológica da instituição inteira. Ela, às vezes, não tem braço para ficar prospectando novas coisas que os servidores poderiam trazer para a gente perde. Como que foi essa experiência? Você daria um conselho para a gente, para o pessoal que está assistindo aí? A nossa experiência foi um pouco diferente. A nossa experiência, as áreas, elas eram sempre muito animadas, porque o nosso histórico mostra uma área de TI e eu venho da TI, né, assim, particularmente, uma área de TI que tem muita dificuldade de entregar. Então, quando a gente fornece qualquer tipo de ferramenta para a área de negócio que vai resolver algum problema deles, a alta gestão da área de negócio não tem problema nenhum em usar. O maior impedimento que a gente teve foi com a própria área de TI, né? A área de TI tentando burocratizar a adoção da ferramenta ou trazendo aqueles problemas, né, de que isso aí vai criar as famosas Shadows ITs, né, aquelas TI das sombras, que a gente cria ali um monte de departamentos de TI dentro das áreas. E aí a resposta que a gente tem para eles é muito simples, é governança. A gente tem que começar o projeto com governança já forte desde o início, para prevenir que realmente isso não aconteça, porque pode acontecer. Sem a governança, é fato, você vai ter um monte de TI das sombras aí nas áreas de negócio, e depois você vai ter um grande problema que vai sobrar para a área de TI. Então, esse bloqueio a gente encontrou mais na área de tecnologia. Encontrando na área de negócio, eu acho que é uma questão de promover mesmo esse debate, né? E além do debate, é mostrar experiências que funcionam em alguma outra, né? Porque aí sim, acho que você gera aquela disputa boa, de falar assim, mas o coleguinha ali do lado, a outra diretoria, ela tá voando, né? O presidente do tribunal gostou muito do trabalho, e aí você vai quebrando essas barreiras. Legal, muito obrigado, Hugo. Por Então, nada. deixa eu ver se tem mais alguém que perguntou alguma coisa. Não, Júlia, vamos para a próxima palestra? Tá gostoso, eu acho que vai evoluir mais ainda, hein? Vamos lá. Agora a palavra está com o Guilherme Tavira, ele é do Ministério da Economia, é servidor público da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Possui graduação em Direito e experiência com formulação, implementação e avaliação de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e segurança alimentar. Atualmente se aventurou na agenda de transformação digital e está aprendendo e desenvolvendo soluções digitais na plataforma Microsoft Power Apps, com tarefas relacionadas à modelagem de banco de dados, mapeamento e análise de processos, e licitação de requisitos de sistema e programação low-code. Então, está com a palavra. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco da minha experiência do último ano, né? Deixa eu só compartilhar a tela aqui com a apresentação. Um segundo.
Vocês estão enxergando, gente? Perfeito. Tá. Ah, tá bom. Então, eu vou... A minha tarefa hoje é falar um pouco sobre o desenvolvimento de soluções baixo código na SEGES, que é a Secretaria de Gestão, né, do Ministério da Economia. A minha função aqui vai ser um pouco mais de aprofundar nessa parte do desenvolvimento cidadão, do usuário que não é da TI, mas que vai começar a construir soluções digitais que resolvam os problemas internos da equipe e atendam os objetivos da equipe que trabalha, né? Deixa eu ir para o próximo aqui. Acho que a minha tela acho que corta para vocês também, né? Mas aqui, deixa eu... Transformação digital é o uso de tecnologia digital para a solução de problemas. Eu perdi aqui o... Cortou também aqui para nós. Transformação digital como o uso de tecnologia para a solução de problemas tradicionais em processo de trabalho, experiência do usuário, cultura, né? Então, se a gente for olhar, quando a gente traz o tema transformação digital, ele é menos aterrorizador do que ele pode parecer. Ele é só um jeito da gente começar a resolver e trazer agilidade para o nosso dia a dia de trabalho, né? Eu mesmo, antes de trabalhar onde eu trabalho hoje, eu trabalhei muito com Excel e resolvendo trabalho de pagamento de benefícios via planilha, né? E aí, para dar uma dinâmica de que assim, é só o passo seguinte de um passo que a gente já toma no dia a dia de trabalhar usando, como disse o Hugo, o Office 365, o Word, PowerPoint, o Excel. Esse passo seguinte, ele pode parecer meio grande, mas ele eu acho que faz parte do futuro do mundo do trabalho e do passo que a gente vai passar a dar agora nessa agenda, né? Aí, citando o Gartner, outra estatística que não é a que o Hugo citou, né? Até 2024, 80% dos produtos e serviços de TI serão desenvolvidos por profissionais que não são da área de tecnologia, que é essa questão da imersão que a gente tem hoje na sociedade, na vida, em questões de tecnologia, de forma que a própria construção de soluções tende a se descentralizar e cada vez mais profissionais que não são da área começarem a se aventurar e construir produtos digitais, né? E aí é um pouco da nossa motivação, a gente tem uma equipe de umas 5 pessoas que estão atuando mais diretamente nessa agenda, né? O crescimento de dados digitais, ferramentas de desenvolvimento e aplicações de inteligência artificial estão entre os muitos fatores que permitem a democratização do desenvolvimento da tecnologia, além dos profissionais de TI, né? E aí, então, assim, a tendência hoje de trazer mais segurança, aprimorar as entregas e a própria questão do baixo custo abrem essa porta de entrada que a gente que é de fora da TI entre nessa agenda e vai, inclusive, para agendas mais complexas, como o uso de inteligência artificial, né? E aí, como o Hugo citou um pouco, a nossa equipe entrou nessa agenda com um olhar de governança. A gente começou de baixo para cima, no sentido também de motivação de quem começou a agenda, né? Foi muito mais equipes técnicas que nunca tinham a demanda de TI atendida, que foram atrás de desenvolver soluções digitais e conseguir esse apoio tanto da TI quanto da alta hierarquia, né? E aí, nessa agenda hoje, nossa experiência é muito mais uma experiência de baixo para cima, de quem está desenvolvendo soluções, mas quer futuramente que a própria TI cria uma padronização, uma normatização, tem uma governança de TI que nos dê suporte, né? E aí peço desculpa pelo barulho, gente, as crianças estão indo tomar café da manhã, está um pouco confuso aqui perto. E aí, então, a nossa agenda tem muito desse quesito a gente tem um longo percurso a percorrer, né? A equipe do Ministério da Economia. Logo em seguida, o TCU vai falar de uma posição de quem já subiu esse caminho e está num patamar mais maduro, em que a governança de TI e o desenvolvimento centralizado já é disseminado, né? E aí vou falar mais pessoalmente do meu trabalho como
desenvolvedor cidadão, né? Como disse a Júlia, eu sou formado em Direito e estou há mais de 10 anos trabalhando mais na ponta com formulação, implementação, avaliação de políticas públicas, né? E aí, lá no meu contexto, eu passei um sofrimento, uma história de dor, né? Que foi uma história de dor de a gente passar 10 anos, literalmente 10 anos, que a gente não conseguiu prioridade da TI. Eu trabalhava no Ministério do Desenvolvimento Social, que é o mesmo do Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, né? E aí, com os múltiplos contextos de outros temas sendo prioritários, a nossa agenda do meu antigo trabalho nunca conseguiu receber a fábrica de software e desenvolver nosso sistema. E a gente pagava um benefício para os agricultores que era todo manual, em Excel, com alto risco de a gente fazer um pagamento errado, pagamento de duplicidade. E aí, desde a minha história pessoal lá, eu já fui tentando construir um sistema low code, conseguir apoio. Cheguei a conversar com o próprio TCU e com o Anderson em 2017, 2018. E acabou que eu não consegui tocar essa agenda por lá. E aí, nesse ano, veio essa oportunidade de trabalhar com transformação digital e como tem muitas poucas pessoas que toparam entrar nessa agenda, a gente juntou a minha história pessoal de dor com a história da equipe que eu entrei, que é uma equipe de RH, que eles ao contrário, eles tiveram o sistema desenvolvido, só que a fábrica de software teve tanta troca de desenvolvedor que um desenvolvedor mais novo que chegou estragou o sistema, eles perderam dados, foi uma confusão. E aí acabou que eles tiveram que interromper o uso do sistema e voltar para o Excel. E aí eu cheguei nesse casamento de histórias doloridas, né? Com essa demanda de construir, de aprender sobre o tema e construir um sistema com base na base de dados que restou deles, né? E aí a nossa história... eu tenho que arrastar aqui, acho que até ali. Foi uma história que a gente começou com o levantamento de requisitos, né? Esse levantamento de requisitos, no fundo, é entender a demanda da equipe, entender o problema, entender os processos de trabalho, entender todo o contexto do que precisa ser construído, o que precisa constar no banco de dados, a funcionalidade que eles vão precisar, né? Tudo isso são os requisitos. Então, do levantamento de requisitos até o sistema funcionando, uma primeira entrega de uma versão piloto do sistema para a equipe testar, a gente demorou 4 meses, né? E para a gente isso foi um prazo muito, mas muito bem sucedido para a gente começar tanto a testar, mas a gente começar a ter uma funcionalidade útil, né? A gente não entregou um sistema completo, pronto, mas né, nesses 4 meses a gente conseguiu entregar um primeiro módulo que já entregava valor público e valor para a equipe, né? E aí agora eu vou falar um pouco desse processo, né? Os resultados que a gente entregou nesse ano de trabalho, né? Eu trabalhei especificamente com a gestão de carreiras transversais no RH. O Henrique, que não está aqui hoje, mas que apresentou isso junto comigo lá na Semana de Inovação, e outras pessoas da equipe, eles atuaram em processos de automação e também de sistemas para o Transforma Gov, para o Ministério das Relações Exteriores e para o Racionaliza, que é um projeto de diminuição de gastos públicos, né? O Racionaliza. E aí eu vou falar um pouco desses pequenos resultados que a gente entregou de soluções digitais para essas 4 agendas, né? Aí primeiro na gestão de carreiras transversais, né? Como eu falei, a equipe... Vou ficar de olho no tempo aqui. Júlia, me dá um aviso aí se estiver chegando meia hora também. A gestão de carreiras transversais, a equipe cuida do RH e de 3 carreiras específicas, movimentação, eles cuidam de alocação estratégica das carreiras, afastamentos, licenças, e aí essa é a agenda específica da equipe que eu trabalho hoje, né? E aí lá, o que eu construí? Eu construí um sistema que o primeiro módulo foi o que permitisse os servidores, então ele é um sistema mais para uso interno, né? Que eles permitissem o controle dos dados pessoais, contatos, histórico, dados funcionais, interesses, currículo,
dos servidores das carreiras e permitissem também conseguir, por exemplo, aqui vendo o histórico, um servidor ver todo o histórico funcional. O servidor foi do Ministério da Economia, antes disso da Cidadania, chegou a trabalhar no governo do Distrito Federal. Então, permitisse ter essa segurança de salvar os dados desses servidores e poder minimamente manusear esses processos de trabalho de forma digitalizada. Então, todos os servidores podem usar ao mesmo tempo, não é uma única planilha de Excel, né? E, ao mesmo tempo, você ter uma experiência do usuário da equipe que seja uma experiência que seja interessante, né? O sisteminha, gente, ele é meio feinho, até eu falo que ele é meio Stranger Things, meio anos 90 aí, anos 80, 90. Mas ele é funcional, ele foi entregue muito rápido e ele é útil para a equipe e está sendo utilizado até hoje, né? Aqui está uma outra aba de histórico, os servidores dessas carreiras, eles têm que pactuar resultados, assim, tem uma pactuação de resultados para que cada movimentação ou cada lotação do servidor, ele não só esteja trabalho de dia a dia, mas ele tenha resultados estratégicos, né? Eu mesmo sou dessa carreira e o meu resultado estratégico atualmente são essas entregas de soluções digitais, né? E aqui está um pouco do painel de BI que foi construído também na Microsoft. Eu construí no Power Apps, uma colega construiu no Power BI, um painel de tomada de decisão, de indicadores, que facilita a noção dos grandes números do dia a dia dos servidores que essa equipe de RH cuida, né? O número de servidores, a distribuição por órgãos. E aí tem uma série de dados gerenciais que fica muito mais rápido e muito uniforme também, que um dos grandes riscos de trabalhar com tabela Excel ou alguma coisa, às vezes pessoas diferentes da equipe entregando um dado errado. Se você uniformiza no Power BI e nos painéis de indicadores, isso tem mais segurança, né? E aí eu vou falar um pouco do contexto de trabalho meu, deixa eu arrastar de novo aqui a telinha, do meu contexto de trabalho nessa agenda, né? Assim, eu não sou da área de TI, eu vim do direito das políticas públicas, onde eu tive, então, que mergulhar nos estudos, aprender muito sobre Power Apps, estudar Power Apps, assim, parte da negociação da equipe, ó, quando eu entrar na equipe, eu não vou ficar participando do trabalho do dia a dia. Eu vou ter que mergulhar em estudos e mergulhar num contexto de diálogo para entender os processos de trabalho, porque eu também sou estrangeiro ao trabalho da equipe, né? Então, eu também tive que aprender o que a equipe faz, entender o passo a passo, entender o que está na governabilidade nossa, o que vai para outras equipes externas, né? E, a partir desse contexto de trabalho, entregar soluções digitais, que é essa última figura, né? E aí, para citar um pouquinho do processo de trabalho, a gente seguiu uma lógica que misturou um pouco de um olhar de gestão, entendendo um pouco a cadeia de valor, como a equipe entrega valor público. Eu cheguei a mapear os processos e traduzir isso também, tanto por um olhar de governança, de gestão, e indo até o átomo de cada microtarefa e quem é o responsável da tarefa, né? Tive um olhar também de design thinking, desse processo de design focado no usuário, para entender a jornada do usuário, tanto do usuário da equipe, quanto do órgão e do servidor das carreiras que vão usufruir do serviço da equipe que eu trabalho, né? E, por último, uma parte mais de requisitos técnicos, de fazer uma modelagem de banco de dados, entender os microdados e o relacionamento entre os múltiplos dados, né? E depois partir para uma prototipação que resultasse em seguida ao desenho do sistema em si, low code, né? No caso, tudo foi muito rápido, né? Até porque foi em 4 meses e a lógica é muito intuitiva, né? Mas eu diria que, assim, ainda que seja low code, exige algum preparo prévio para você mitigar riscos, a própria lógica de governança de TI. Eu mesmo fiz o curso do TCU para entender um pouco da parte de modelagem de dados, e fiz cursos do Power Apps. Assim, o Power Apps, no fundo, tem uma lógica de funções que lembra as funções do Excel. Assim, quem faz um PROC-V no Excel, quem navega um pouco no Excel, já é um pouco programador low-code, e é uma experiência um pouco inicial dessa experiência do Power Apps, né? E aí, especificamente, eu vou só citar, porque eu não participei, as experiências do Transforma Gov, que aí, no caso, eles criaram
fluxos de automação dentro do Power Automate, que eles extraíram dados de várias fontes diferentes e, enfim, vários desses fluxos, tanto para o Transformagov quanto para o Racionaliza, eles otimizaram vários processos de trabalho que às vezes eram manualizados ou que demoravam muito, né? E, ao mesmo tempo, eles permitiram compilar os dados para que fossem construídos painéis de BI para a equipe que constrói painéis de BI, né? Então, esse primeiro slide tem mais a ver com o Power Automate, né? E com o fluxo de automação. E aqui, em seguida, já é um pouco do painel do BI, que se tornou possível a partir desses fluxos que trouxeram várias fontes de dados para um único local, né? Fizeram tratamento de dados, enfim. E aí tem painéis do Transformagov que eles administram os vários órgãos da esplanada e tem iniciativas para disseminar boas iniciativas dentro do governo federal na esplanada dos ministérios, né? E aí, especificamente, o Henrique ele construiu um sistema como consultoria de TI, só que não é da TI em si, para construir um sistema para o MRE, que aí ele é um sistema que ajuda no modelo de gestão dos postos em todos os países do mundo, né? E aí eles têm uma dinâmica de fazer agendas de propostas que eles fazem dentro do contexto do MRE, para selecionar propostas que vão ter financiamento, enfim, toda uma dinâmica de sistema que trouxe uma experiência do usuário melhor e também uma segurança dos dados nessa agenda lá para o MRE, né? Aqui outras telas, né? Aqui tem a curiosidade do MRE, optou no linguajar dele um perscrutar, reprovar e aprovar, mostrando que às vezes a experiência do usuário, mesmo para uma nomenclatura, às vezes pode ser um pouco mais elitista ou mais vinculada com a carreira técnica, né? Perscrutar é que quando você tem que rever, é um sinal amarelo, que o intuitivo está mais na cor, né? Mas é isso, gente. Isso aqui foi uma coisa muito mais simples e básica para mostrar um pouco da experiência de uma pessoa que não é da área de TI, de como é construir um sistema, que background, um pouco dos estudos, requisitos, um pouco da noção do que é construir uma solução digital low code por alguém que não é da área, né? E aí é que eu termino citando um pouco dessa ousadia e coragem, que eu acho que são requisitos do profissional que está vindo para o futuro, das novas gerações que estão chegando também, que a gente vai ter sempre que entrar no mundo digital, ser ousado, ter coragem de enfrentar esse medo ou algo do gênero, e entrar em novas searas mesmo, né? Eu uso a metáfora com amigos e tudo mais, eu me sinto um pouco desbravador que está com um facão ali, entrando numa mata ali, e os dias difíceis me dá essa sensação, porque os dias legais, tem um lado super legal de estar nessa agenda, né? Mas tem os dias difíceis que, no nosso caso, a gente não tinha um background de uma equipe que já programa em Power Apps. Então, a gente está construindo essas relações entre várias pessoas que estão nessa agenda e, ao mesmo tempo, construindo esse grupo que está na agenda, né? Eu acho que já passei do tempo aqui, vou passar a bola. Agradeço a participação. Se tiverem perguntas, estou disponível, gente. Poxa, Guilherme, muito legal. Da outra vez, eu esqueci de perguntar para a Júlia se ela tinha alguma pergunta. Não tinha? Nem tem agora? Tá bom. Então, vamos lá. Guilherme, olha só. A gente tem um problema de cultura, que eu acho que é comum a todas as instituições, né? Então, assim, independente da questão do desenvolvimento, muitas vezes você desenvolve alguma coisa que necessita que as pessoas se treinem, se capacitem para usar aquela aplicação, e você ouve muito assim, não preciso ficar aprendendo esse tipo de coisa, isso é coisa de gente de TI, né? E lá no começo da apresentação você falou que a tecnologia está se inserindo em todas as carreiras. Como que foi isso para vocês lá? Porque vocês criaram a aplicação, né? Essa aplicação foi para uso das pessoas. Quando chegaram a pensar em criar a aplicação, foi bem aceito?
teve essa coisa, não, isso é coisa de TI, a gente não vai trabalhar. Você falou que mergulhou, mas e quem trabalhou com você mergulhou nisso? Foi fácil vender a ideia? E depois dela disponibilizada, as pessoas compraram a ideia de usar, de trabalhar com a aplicação? Porque, assim, é um defeito que existe aqui com a gente, que a gente está tratando, e talvez existem outras instituições. A aplicação, sem dados, ela não funciona. E muitas vezes você cria uma aplicação que precisa estar sendo atualizada, que precisa estar sendo manutenida pelos usuários, e os usuários meio que fogem dessa responsabilidade, né? Então, acaba que aquela aplicação que foi desenvolvida para ajudar não alcança o máximo que ela pode alcançar por conta disso. Isso é uma questão cultural, né? É como as pessoas que eu escuto falarem hoje em dia, tá saindo 5G, mas eu não quero 5G porque o meu celular 4G está perfeito ainda. Mas eu estou deixando de compreender uma nova tecnologia e tal, e isso pode me fazer falta ali na frente. Não sei se eu consegui ser claro na pergunta. Acho que conseguiu, Rogério. Vou tentar responder um pouquinho. Primeiro, eu pessoalmente, eu entrei na energia da raiva mesmo, assim, eu não aguento mais não ser atendido pela TI e não ter uma tarefa que acho que poderia ser muito rápida, sendo resolvida, demorando um trabalho mensal ininterrupto, né? Foi uma visão de futuro também, assim, eu não aguento mais perder tanto tempo de trabalho com algo que poderia ser mais automatizado. Então, eu entrei por essa energia pessoalmente, né? Tem um custo de aprendizagem, tem uma coisa cultural, eu entendo que você pontua, mas é um pouco assim, no caso, eu não sou o cara da TI, eu sou o cara não TI que resolveu mergulhar, né? E aí, assim, as vantagens também de ter uma pessoa mais diretamente lá na equipe, a equipe recebeu super bem o sistema, às vezes eu tenho que acalmar a equipe, porque assim, eu não sou especialista, então assim, a experiência do usuário no meu sistema, às vezes tem que dar mais cliques do que um site ou um lugar legal do Google, você é visualmente mais interessante, você dá menos cliques. A experiência do usuário do meu sistema não é perfeita, porque eu também estou aprendendo, né? E aí mas, ao mesmo tempo, ela está sendo muito melhor do que usar o Excel. Não teve nenhuma dificuldade para a equipe assumir e passar a usar o sistema. Quase que a versão beta não mudou tanto assim da versão final. Teve alguns campinhos com erro. A grande vantagem também de ter alguém da equipe que resolva as manutenções é justamente isso. Tem qualquer problema, eu resolvo na mesma hora. Então, não fica aquele sofrimento de abrir um chamado na TI para talvez ser resolvido depois de não sei quanto tempo. A solução final não é uma solução de um profissional, não é também uma solução, por assim dizer, o low code, na minha opinião. Não pode ser para sistemas estruturantes, ele resolve pequenos problemas da nossa microequipe. Eu acho que não dá para ir se aventurando, não dá para, aqui no nosso exemplo, né? Não dá para um Bolsa Família, um Auxílio Brasil, ser um sistema low code de um desenvolvedor cidadão. Mas dá para uma equipe se organizar para ter os dados internos alimentados ou controlados, processos internos no sistema, dá para você construir painéis que facilitam muito mais você depois vender as suas entregas para a chefia ou para cima, dá para dar passos menores, né? E aí, essa questão de cultura, o que eu vejo é que não é para todo mundo também, assim, não precisa todo mundo, assim. Às vezes a pessoa que tem interesse em começar a se aventurar, ou que tem um perfil mais esse cara do Excel, é o que eu tenho para falar também. Eu tô com medo de me alongar aí, já vai dar 10h50. Rogério, tem que ativar o Aí você já respondeu outra pergunta que fizeram aqui, que é essa coisa de, não, eu vou fazer, mas eu não vou saber fazer bem, bonito, perfeito, como faz um profissional de TI. Mais vale o feito do que o perfeito, né? Às vezes eu não achei as suas telas feias, sinceramente. Mas por mais que você ache, mas está funcionando e está ajudando, não é isso? Então, assim, é muito bom. Muito obrigado aí. Júlia, por favor. Então, vamos lá. Obrigada. Vamos passar agora para o Anderson
Ferreira, ele é um servidor do Tribunal de Contas, né? Ele é auditor federal do controle externo e gerente da área de desenvolvimento descentralizados do TCU. É engenheiro de computação pelo IME, com MBA em gestão de TI pela UFM e pós-graduação em criptografia e segurança em redes pela UFF. Possui várias certificações da Oracle e também é Professional Scrum Master. Foi professor universitário de banco de dados, projetos de sistemas, projetos orientados a objetos, Java e Java para web. É o atual vencedor da competição mundial de desenvolvimento de jogos em Apex. Também palestra em diversos eventos de usuários Oracle, é conselheiro do grupo de usuários Oracle do Brasil e membro do grupo de usuários de ferramentas de desenvolvimento Oracle dos Estados Unidos. É bem-vindo, Anderson. Obrigado. Então, bom dia, pessoal. Vamos ver. Estão me vendo bem? Só confirmando. Tá, ok. Vamos compartilhar a tela. Então, falar aqui do modelo de desenvolvimento centralizado que a gente usa no TCU já há bastante tempo, né? Desde 2007. O modelo de desenvolvimento centralizado dando poder ao usuário e ampliando a governança de TI. Então, vou começar falando sobre o que é desenvolvimento centralizado, né? Mas antes, vamos contextualizar com uma historinha, né? A gente tem a TI, que normalmente vem acontecendo em vários órgãos, né? Vários sistemas, em diversas tecnologias, Access, Delphi, PHP, ASP, Java, que ficam permeando ali a revelia da instituição, né? Que acabam sendo desenvolvidos. Mas aí tem um problema, né? Quando realmente acontece um problema no sistema. Então, a área de negócio vai lá, faz o olhinho do gatinho, né? Esse sistema é muito importante para mim, por favor. Tá dando problema, aqui a pessoa já saiu, ou qualquer outro, né? Não estamos conseguindo resolver o problema. E, normalmente, a TI tem outras prioridades, né? Então, vai fugir dessa nova demanda que apareceu. E aí, né, tá na paródia aí, o gatinho pode ser o Tom também, não adianta ser o Tom, que o Tom nunca pega o Jerry, né? Então, a TI sempre foge. Mas qual a solução que a gente adotou lá desde 2007, né? Porque esse desenvolvimento que acontece fora da TI, sem o conhecimento da instituição, é o que se chama de Shadow IT, né? Quais são os problemas de Shadow IT? A pessoa vai lá e instala um servidor, é uma coisa ali embaixo do computador dele, ou software sem licença, ele instala o software do jeito que ele acha lá, né, da maneira indevida. Não tem padronização nenhuma, nem de tecnologia, nem de interface, nem de qualquer tipo de padronização que às vezes são necessárias. Não tem problema de segurança. Às vezes não tem autenticação, ou ele bota o arquivo lá numa pasta na rede que está todo mundo acessando, então não tem essa preocupação. Problemas de backup, até esse exemplo da pasta, ele bota o arquivo lá na rede, né, no servidor de arquivos, aí alguém apaga lá, isso não está num data center, com toda a infraestrutura para backup, para recuperação de dados. Problema de alinhamento estratégico, né? A pessoa começa a fazer da cabeça dela, pode ser que a instituição não precise daquilo naquele momento, porque vai ser desenvolvido um novo sistema, ou então o cara está fazendo sistema para controlar alguma coisa em papel, sendo que está sendo migrado para um processo eletrônico, esse tipo de problema de alinhamento estratégico. E de continuidade, né? Que o estagiário, o servidor que desenvolveu já saiu e não tem ninguém mais para dar manutenção. Então, a gente vejo assim, mais ou menos uns 3 caminhos, né, principais aí para seguir, é ignorar esse desenvolvimento, deixar ele acontecendo e tentando resolver as bombas à medida que elas vão aparecendo. É um dos caminhos, né? Tem órgão que tentou proibir isso, fez normativo proibindo, mas mesmo assim o pessoal fazia. Nesse órgão tinha mais de 100 sistemas que eles conheciam, mesmo sendo proibido. Ou então é tentar realmente seguir o caminho da luz, né? E empoderar esse usuário, tirar ele das sombras, tirar ele da Shadow IT, né? E dar o poder para ele resolver o problema dele, né? Porque quem é melhor para resolver o próprio problema do que a própria pessoa que está tendo o problema, né? Se ela está tendo uma necessidade de negócio, ela é a melhor pessoa para resolver, pelo menos em termos de negócio. Se você dá o poder para ela, dela conseguir resolver a parte tecnológica também, aí normalmente a gente tem soluções excelentes. E ainda resolve esse problema de priorização, né? Que acontece bastante, dependendo da área. Então, isso é uma tendência, né? Isso aqui acho que já não precisava muito, né? Você já deve estar ciente que isso é realmente uma tendência. Mas na academia,
parte empresarial e acadêmica conhecido como Citizen Developer. Hoje é o termo mais utilizado para esse tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento cidadão, mas esse termo cidadão não é o cidadão que a gente tem, né, do nosso cliente como órgão público. É um cidadão, qualquer pessoa fora da TI, nesse conceito. Qualquer pessoa fora da TI é um cidadão. Então, tem vários artigos, esses aí até são relativamente antigos. E tem uns conceitos que meio que não se usa mais tanto, que é o desenvolvimento de aplicações por unidade de negócio, ou então desenvolvimento pelo usuário final. O termo mais utilizado atualmente é o Citizen Development, né? Aí o Gartner tem vários artigos sobre isso. Ele diz que toda organização precisa criar um programa de apoio ao desenvolvimento cidadão. Então, tem vários artigos. O PMI também, que é um instituto de gerenciamento de projeto bem famoso, renomado na área de TI, tem uma área só para cuidar disso, com cursos, com certificações, e eles dizem que até 2023 os desenvolvedores cidadãos vão superar os codificadores profissionais em 4 vezes. Bate com o número que eu acho que o Tavira que falou agora, de 80%, 4 vezes é 80%, né? Se a cada 4 desenvolvedores cidadãos, um vai ser profissional, então é realmente 80%, que eu acho que ele falou que era o Gartner que falou isso. Então o PMI e o Gartner estão falando o mesmo número. Tem vários artigos, né, acadêmicos da UNB, de End User Development, que chamavam de EUD, desenvolvimento centralizado. Artigos, só botei aqui só para realmente mostrar de várias universidades do Brasil, de Ceará, do Rio de Janeiro, de Brasília, então de vários lugares. E o Gartner também, acho que isso aí já foi falado também, que até 2025, 70% das aplicações vão ser desenvolvidas com ferramentas low-code ou no-code, né? E antes era 25%, então está crescendo muito esse tipo de desenvolvimento. Está em português. Até 2025, 70% das aplicações desenvolvidas por instituições usará low-code ou no-code. E no TCU, né? Agora sendo mais prático, a gente tem uma política de governança, a gente começou em 2007, então já tem 15 anos, e foi feita uma política de governança de TI. Essa política de governança, a primeira vez que ela surgiu foi em 2010, que regulamentou realmente, institucionalmente, né, o desenvolvimento centralizado. E quando o desenvolvimento centralizado surgiu no TCU, ele surgiu como desenvolvimento departamental. Isso aí é para os sistemas departamentais. O Apex é para cuidar dos sistemas departamentais. Só que na política de governança que vem em 2010, a gente já mudou esse conceito. A gente viu que, na verdade, as soluções que eram desenvolvidas não eram soluções departamentais. E a gente dividiu esse conceito. Primeiro, em relação à abrangência. A solução pode ser corporativa, ou seja, ela abrange a todo o tribunal, o negócio do tribunal é uma coisa corporativa. Ou não, essa solução é uma solução departamental, só atende a uma unidade ou um pequeno grupo de unidades. Só que a gente viu que, na verdade, esse desenvolvimento não era departamental corporativo. Na verdade, ele tinha a ver com a forma de provimento, não com a abrangência dele. A forma de provimento a gente colocou como centralizado ou descentralizado. O desenvolvimento centralizado é a área é o desenvolvimento tradicional, né? Que a área de TI vai lá e ela mesma desenvolve. E a gente tem um desenvolvimento descentralizado, em que é feito pela área de negócio, mas com orientação da TI. Esse com orientação da TI é importante, né? Porque a gente tira o caráter de Shadow IT, né? Então, parou de ser um desenvolvimento das sombras, não uma TI das sombras, passou a ser uma TI que é enxergada pela instituição. E as soluções corporativas, né, preferencialmente a PGTI diz isso na política de governança, que preferencialmente a solução corporativa tem que ser feita de maneira centralizada pela própria TI. E as soluções departamentais, preferencialmente, tem que ser feita pela área de negócio. Então já é uma quebra de paradigma, isso já foi feito lá em 2010, né? E mais o X aqui, né? O pessoal fala o X, né? O departamental ser feito pelo centralizado e o corporativo pelo descentralizado também pode acontecer, desde que tenha as aprovações necessárias. E aí, recentemente essa PGTI foi revista, mas ela não mudou esses conceitos. Então a gente está com a PGTI 9 de 2018, é uma resolução TCU, assinada pelo presidente do TCU, então dá para ver que é uma coisa bem institucionalizada. E a gente fez um estudo, né, e mapeou esse modelo com as principais atividades que eram realizadas no desenvolvimento. Então, isso aqui. Eu só mostrei o modelo, só mostrei esse modelo que mais para frente eu vou focar na parte da TI, né? Apesar de que na parte de desenvolvimento, o próprio desenvolvedor normalmente ele sabe o que tem que ser feito, tem que desenvolver, documentar, testar, essas coisas. E a gente também tem outro normativo que cuida disso, não precisa ler, né? Eu botei aqui, até letra pequena, talvez tenha que até diminuir mais para ninguém conseguir ler, que senão o pessoal ficar lendo. Que é a portaria 2017, portaria 230 de 2017, que a gente chama de portaria de provimento e gestão. É uma portaria que ela diz como que o provimento de soluções de tecnologia e a gestão disso tem que acontecer. E ela categorizou, criou três papéis, né? Que é a unidade coordenadora,
que é uma unidade macro que é responsável pela grande área de negócio, por priorizar isso, por capturar as demandas. Então, por exemplo, a gente tem três unidades coordenadoras. Uma unidade coordenadora para a área administrativa. Então, todos os sistemas da área administrativa, essa unidade coordenadora ela captura essas demandas e prioriza isso. Unidade gestora, que é a unidade que é a área de negócio, né? Então, por exemplo, sistema de... tem a ver com gestão de pessoas, essa é a nossa Secretaria de Gestão de Pessoas. É a unidade gestora. A unidade provedora, a unidade que desenvolve, que não necessariamente precisa ser a unidade gestora, e a área de TI, que é a área tradicional de TI que vocês já conhecem. Cuida da infraestrutura e da parte de desenvolvimento. Então, como é que está na prática? Então, eu peguei aquele lá do nosso esse mapinha mental que a gente fez, das atividades. Então, o desenvolvimento centralizado é cuidado pelo SEAT, né, que é o Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Descentralizado. E, primeiro, em relação à governança desse modelo. A gente, né, controla tudo, né, tem ferramentas para isso, que é uma das ferramentas é o portfólio do serviço de TI, e a gente tem mapeado todos os sistemas, e não, isso aqui não agora não tem, não, é Apex, tá ali. Esses aqui são só os sistemas da Apex, na verdade o portfólio controla todos os sistemas do TCU, que também é feito em Apex, mas os sistemas em Apex no TCU a gente tem 460 sistemas no nosso portfólio, sendo 244 em operação atualmente, o restante de desenvolvimento já foi descontinuado, ainda está em planejamento. Dividido por unidade coordenadora, que eu falei lá, que é a grande área de negócio, aqui tem a DGDAN, que cuida da parte administrativa, tem a DGPRES, que cuida da parte da presidência, aqui tem a DGSEX, que é o controle externo, que é a atividade fim. Tem aqui a STI, que são sistemas mais técnicos, né, tecnológicos, ele acaba não entrando em nenhuma das secretarias gerais. Então, é bem dividido, mais ou menos, o número de sistemas entre as grandes áreas de negócio. A gente tem 170 desenvolvedores cadastrados na nossa base de desenvolvimento, sendo 118 servidores e 52 estagiários. Com bastante gente que atua, então é um aumento grande na força de trabalho, né? Vários dos servidores não são dedicação exclusiva, né? Eles são parecidos com o Tavira, eles são da área de negócio e também desenvolvem. A gente tem crescido o número de sistemas sempre. Várias parcerias com vários órgãos públicos, tanto para estudo quanto como a UNB, ou para realmente trocar informações. Tem que até botar aqui o Ministério da Economia agora, acho que eu não coloquei ainda. Então, são vários órgãos que a gente vem conversando ao longo dos anos, que vários deles adotaram o modelo, ou tentaram, pelo menos, adotar o modelo descentralizado. Então, aqui tem várias referências aí para vocês procurarem também. Portfólio, como eu falei, ferramenta de portfólio de catálogo, né? A gente tem essas ferramentas, então são feitas também no Apex. O portfólio, ele é para controlar todo o ciclo de vida da solução, desde o planejamento, o desenvolvimento, a operação e a descontinuidade dela. Então, fica registrado ali quem é a unidade que desenvolve, quem é a unidade de negócio, qual a tecnologia que ele usa. Então, a gente controla todos os desenvolvimentos. E o catálogo, que é um menu de sistemas, em que os usuários finais, eles vão no catálogo e favoritam o sistema, eles usam o catálogo para buscar algum sistema. Eu quero acessar um sistema para lançar a frequência do estagiário. Ele vai lá, pesquisa lá a frequência, o estagiário acha o sistema. Então, é o nosso catálogo de serviços de TI. Esse catálogo estão todos os sistemas, inclusive os descentralizados, né? Então, estão todos os sistemas do TCU. Não tem a distinção, esse sistema foi feito por um usuário final, por um desenvolvedor de uma área de negócio, ou esse sistema foi feito pela área de TI. Não tem. Então, todos os links ali, igual para o usuário final, ele nem sabe. Então, ele simplesmente usa o sistema. A gente define padrões para desenvolvimentos descentralizados, né? Então, tem vários tipos de padrão. Só citei aqui o artigo da Portaria de Provimento e Gestão, que ela realmente obriga o cara a seguir, né? Tá? No caso de provimento descentralizado de solução, a unidade provedora, que é a unidade que desenvolve, né? Ela tem que observar os processos, métodos, técnicas, ferramentas, orientações e padrões estabelecidos pela área de TI. Então, é uma das maneiras de a gente colocar governança em cima desse desenvolvimento. Define padrão visual, então a pessoa olha um sistema em Apex e qualquer outra tecnologia, ele não vê diferença, assim, é o mesmo padrão visual, de cores, de logotipo, então ele se sente no sistema do TCU, ele não vê muita diferenciação. O login integrado é a mesma senha, o login senha que se usa para usar os sistemas em Apex, né? Mesmo para os sistemas em Java, no Portal, no Moodle, qualquer tecnologia no TCU é o mesmo login senha, então também não tem essa diferenciação de login. Então, diversos padrões que a gente usa, tem alguns exemplos. E a gente também verifica, né? Se o desenvolvedor não está seguindo o padrão, a gente tem uma verificação de conformidade. Que a gente tem algumas ferramentas, uma delas é o monitor, Apex, que ele controla tudo que está acontecendo, o que o desenvolvedor está fazendo, então a gente consegue ver. Isso é uma vantagem da ferramenta do Apex, né? Que você consegue
Isso já é característica um pouco da ferramenta. A gente criou uma ferramenta para controlar o desenvolvimento, né? Usando a própria ferramenta. A gente tem alertas. Então, se o desenvolvedor não está seguindo alguns dos padrões, ele é notificado por e-mail. E se ele não resolve o problema, a gente é notificado para ver com ele por que ele não está resolvendo. Então, ele tem que seguir os padrões, né? A gente ajuda as áreas de negócio, porque às vezes eles não têm servidores para desenvolver, ou ninguém quer cuidar do sistema. Ou ele quer cuidar, mas ele quer ajuda de alguém, porque sozinho né, ele também tem outras atividades às vezes para fazer, então ele quer um estagiário. Então a gente ajuda na seleção de desenvolvedores, né, de estagiários, que a gente faz processo seletivo. A gente faz processo seletivo online. O trabalho dos estagiários também nossos são home office. Então a gente tem esses números aí, 2.081 inscritos. Então é um processo seletivo que é bastante divulgado e bastante concorrido para entrar. E a gente selecionou 46 estagiários que estão na nossa fila de espera. Então o nível dos estagiários está muito bom. E a gente dá treinamento e capacitação para esses estagiários e também para servidores que queiram desenvolver. Tem um curso EAD autoinstrucional no Moodle. Então a pessoa pode ir lá pedir, se matricular nesse curso, fazer o treinamento, tirar dúvida com a gente. A gente que organizou eventos também, desde 2015, 2016, alguns eventos do grupo de usuários, que eu também acabei entrando no grupo de usuários Oracle do Brasil, que é uma instituição sem fins lucrativos para trocar conhecimento entre pessoas que usam ferramentas Oracle, né? E a gente trouxe esse evento para o TCU. O TCU CDU teve tem palestrantes de vários países. Esse daí era o gerente de produto dos Estados Unidos, ele veio para o Brasil para palestrar, o auditório ficou bem cheio, bastante gente. O presidente TCU fez abertura. O vice-presidente da Oracle, que é um dos criadores da ferramenta, ele veio também para um dos eventos. A gente faz eventos internos para a comunidade trocar conhecimento. Então, aqui é um exemplo de matéria. O próprio desenvolvedor pode lá submeter um trabalho. Eu quero falar sobre alguma coisa que eu fiz legal. Ele vai lá e cadastra o trabalho dele e ele palestra num evento interno nosso, que é só para os nossos desenvolvedores. A gente fez também um evento sobre desenvolvimento descentralizado, em 2017. Tem os vídeos, eu posso passar depois, se quiser. Tá os links, né? Então, teve palestra do Tribunal de Justiça, que eles também estavam adotando esse modelo, da UNB, trazendo artigos acadêmicos, da PGR, do Tesouro Nacional, e também teve uma palestra do Gartner, que eu não coloquei aqui, que eles trouxeram essa visão do Gartner, né, uma empresa de consultoria, falando sobre desenvolvimento centralizado. A gente dá a TI, né, gente? Eu sou da TI, né? A gente dá suporte, consultoria para todos os desenvolvedores. Então, a pessoa que está desenvolvendo, se a comunidade não se ajudou, que a gente vai ver mais para frente, tem a comunidade também, ele pode procurar a área de TI, que a gente vai ajudar eles a resolver o problema. Está dando algum bug no sistema, alguma coisa que não está conseguindo resolver, ou quer saber como é que faz alguma coisa, se dá para fazer, qual o melhor jeito de fazer. Então, a gente está sempre ajudando, dando consultoria. Mas também suporte, né? Ele quer acesso a algum dado, ele quer dar acesso a uma pessoa no ambiente de desenvolvimento, ou algum problema que ele esteja tendo no ambiente, a gente também dá o suporte necessário. A gente fomenta uma comunidade de desenvolvedores para estimular a colaboração. Então, tem comunidade de prática no SharePoint e agora no Teams. Tem que até atualizar aqui, foi recentemente inaugurado no Teams. A gente criou uma equipe no Teams, integrada ao SharePoint, que lá nessa comunidade tem fórum. Agora o fórum de discussão acabou virando o chat do Teams. Bom, mas é isso. Então, a gente está no Teams com o SharePoint, a gente tem o treinamento que eu já falei, né? Link no treinamento. Tem a lista de e-mails, também pode ser mandada alguma informação por e-mail. Bem que o Teams agora, né, o e-mail acaba sendo até meio irrelevante, mas é bom para deixar às vezes registrado ali, manda pelos dois caminhos, né, algum aviso importante, porque às vezes no Teams a pessoa fica com um monte de mensagem e acaba não vendo. A gente organizou eventos internos e externos, e temos essa wiki que tem muitos tutoriais de vários, como fazer, como colocar a aplicação no padrão visual do TCU, como colocar minha aplicação no login integrado do TCU, como eu fazer um relatório, gerar um PDF do relatório, assim, são vários tutoriais, a gente tem, acho que são uma ordem de 100 tutoriais de como fazer alguma coisa na nossa wiki. A gente fornece acesso a dados corporativos, né, que é o próximo tópico, acesso a dados corporativos. Então, a gente tem um catálogo de views, a gente fornece principalmente por meio de views, né, que é um objeto de banco lá do Oracle. Então, ele quer acesso a um dado, ele pede, a gente cria uma view e fornece essa visão para ele, essa view para ele poder consultar esse dado. E a gente faz a gestão do ambiente de desenvolvimento e da infraestrutura como um todo. A gente cuida da ferramenta, né, que hoje é o Oracle Application Express, que é o Apex,
que é uma ferramenta para a gente tem atendido muito bem nesses 15 anos. Ele tem integração com web service, é responsiva, é low code, no code também, meio low code, é mais low code do que no code, mas a gente cuida dos upgrades, de toda a infraestrutura mesmo. Então, agora a gente deve passar por um upgrade. Então, a gente cria uma cópia do ambiente, a pessoa testa para ver se não deu nenhum problema no sistema dele. Aí depois a gente aplica o upgrade no nosso ambiente, nos nossos ambientes, né, de desenvolvimento, produção e de aceite. Tem uma ferramenta para a pessoa poder fazer a publicação dos sistemas, porque ela já versiona para ele, então não precisa se preocupar. Se eu fizer uma besteira, eu quero voltar para uma versão anterior, ele pode usar a própria ferramenta de deploy para restaurar uma versão anterior. E é isso, assim, essa parceria entre a TI, né, e negócio, na verdade, todos somos representamos a mesma instituição. Às vezes tem, mas a TI ou o negócio, nessa briga aí, a ideia é as pessoas se darem as mãos e caminhar pela instituição, que todo mundo representa a instituição. Quando a TI não está atendendo, não é a TI, né? A gente às vezes toma muita pancada, né? Porque a TI não faz, a TI não sei o quê. Mas às vezes a escolha é da instituição, né? A instituição como um todo que está escolhendo, priorizando o que tem que ser feito. Então, são escolhas que às vezes têm que ser feitas e o desenvolvimento centralizado é um caminho que libera bastante, né? A pressão em cima da TI e a TI pode, de repente, focar em coisas mais importantes para serem feitas, né? Tudo é importante, né? Mas tem coisas que são mais estratégicas, que dependendo de para que caminho a instituição está seguindo, aquilo vai ser prioritário. Então, essa é uma mensagem final aí, né? Para todo mundo dar as mãos e seguir no mesmo caminho de resolver os problemas aí da instituição. Obrigado pelas perguntas. Poxa, muito obrigado. Anderson, uma pergunta. Então, a institucionalização do desenvolvimento que vocês chamam descentralizado, ele caminhou lado a lado com a implantação do Apex. Ou seja, qualquer pessoa que quiser desenvolver alguma coisa, ele tem que se capacitar e desenvolver dentro do Apex. Sim. A gente padronizou. Foi uma das formas de... Porque são escolhas, né? Está tendo até um pouco dessa discussão. Mas a gente, desde 2007, foi padronizado. A ferramenta de desenvolvimento centralizado é o Apex. Você quer desenvolver um sistema web, você vai usar o Apex. A gente até... Eu não coloquei na apresentação, porque a minha área é do desenvolvimento de sistemas web. Mas o TCU também tem mais ou menos esse modelo para painéis, que era o ClickView e agora está migrando para o Power BI. Então, eu quero fazer um painel de informação. Beleza, vamos para o Power BI, tem equipe também que cuida do Power BI da infraestrutura, tem equipe que também dá o suporte. Então, a gente está também com essas duas frentes, por enquanto, né, de desenvolvimento descentralizado para sistemas web e para painéis de informação. Beleza. E a questão de acessos, que assim, o desenvolvedor que vai fazer alguma coisa, ele precisa instalar algumas aplicações específicas na máquina dele, de repente ele precisa acessar bases de dados, ele precisa ter umas autorizações. Então, a TI cuida dessas autorizações, existe um normativo para permitir que a pessoa tenha esses acessos. Sim, no Apex ele não precisa de instalar muita coisa para desenvolver. Essa é uma das vantagens. Ele é todo web, então ele consegue só do browser dele já desenvolver. Ele só precisa do login, do espaço de trabalho, login e senha. Ele digita isso e ele consegue logar para já começar a desenvolver. Então não tem instalação de muita coisa. Mas para ele começar a desenvolver, ele tem todo um... porque é muita coisa, né? Assim, eu tentei dar uma resumida de uns 20 minutinhos. Mas tem um processo para iniciar um sistema. Eu quero fazer um sistema. Não tem aquelas unidades coordenadoras, que eu falei que são as 3 unidades coordenadoras que cuidam das grandes áreas de negócio, ele tem que pedir autorização, porque essa unidade coordenadora ela tem que saber de tudo que está acontecendo, sei lá, da área administrativa, tem que saber todos os sistemas que estão acontecendo, para saber, não, tá, vocês estão fazendo esse sistema, então isso aqui eu não preciso priorizar lá no próximo planejamento de TI, que tem o PDTI, né, planejamento de TI, não sei como é que vocês chamam, mas a gente chama de PDTI, plano diretor de TI. Então, no nosso próximo plano diretor de TI, como a pessoa, já vou desenvolver um sistema aqui para controlar os motoristas e os carros da instituição. Então beleza. Então no próximo PDTI ele já sabe que não precisa priorizar aquilo, porque aquilo já está em andamento. Ou então a pessoa pede, não, calma aí, segura, porque eu vou colocar isso no próximo PDTI, não precisa fazer isso agora. Então tem um fluxo de aprovações, né? Tem que passar pela unidade coordenadora, que é um secretário-geral adjunto, da grande área dele. Essa pessoa aprova, e aí essa pessoa aprovando o início do sistema, ele tem que cadastrar no portfólio. Ele cadastrando no portfólio, a gente cria um espaço de trabalho para ele.
e ele diz quem são os desenvolvedores, a gente dá acesso a essas pessoas, as pessoas começam a desenvolver. É a pessoa que tem acesso a uma informação corporativa. Ele pede para a gente também, ele consulta o catálogo de views, das views que já existem. Se não existir, ele pode pedir para a gente, cria essa informação e não está lá no catálogo de views. A gente vai lá e cria e fornece acesso a ele. Se esse dado que ele está pedindo tem alguma informação sigilosa, aí a gente tem que pedir autorização para o gestor da informação para que ele aprove aquele acesso. Então, tem algumas views nossas que contêm dados sensíveis, né? Que não é simplesmente a pessoa pediu e leva. Algumas a gente consegue fornecer automático. A pessoa quer uma informação de unidades, né? Da estrutura organizacional. Isso aqui não tem nada sigiloso, então a gente vai e fornece. Mas, eu quero informação das fiscalizações que o TCU vai fazer. Já estão numa base de dados. Aí a gente, aí não tem que pedir autorização ao gestor, porque aí tem informação sensível, né? Que vai estar dizendo quando, quem vai ser fiscalizado, e aí. Então, é um exemplo de informação sensível. Perfeito. Rapaz, entrou um monte de pergunta aqui, tá? Tem duas aqui que eu acho que você já respondeu, eu vou fazer. Se você quiser acrescentar alguma coisa. A TI, de modo geral, adotou, de fato, esses métodos de trabalho descentralizado? Acho que ficou bem claro, né? Que foi institucionalizado por decreto. Deve ter feito bem no início essa pergunta, né? A equipe de suporte de Power BI apoia para tirar dúvidas? Eu acho que você também já respondeu isso, né? Não, a gente não... Power BI, a gente não... Power BI. É a mesma ideia. Tem uma equipe com uns 3 servidores, um chefe e 2 servidores que cuidam disso. Power BI, mesma coisa. As comunidades e fóruns de discussão ficam abertos para toda a instituição ou só para o pessoal que está trabalhando com desenvolvimento? A gente tem uma equipe no Teams. Qualquer pessoa que tiver o link, ela pode entrar. A gente não limitou a entrada. Então, mas da instituição, né, a gente não abriu para qualquer pessoa fora da instituição, qualquer pessoa do TCU, no nosso caso, pode entrar nessa equipe. E a gente isso a gente tem que meio que normatizar um pouco, mas a gente está querendo que quem desenvolve obrigatoriamente tem que estar lá, porque ela sempre está os avisos, né? O cara não pode sair, senão ele não recebe as informações que ele tem que receber. A gente vai fazer o upgrade da Apex, vai ficar fora do ar, ele tem que receber as informações. Então a gente está querendo fazer com que seja obrigatório. Normatizar isso, né? Para obrigar. Se o cara sair, a gente vai puxar de volta, porque ele está descumprindo o normativo. Muito bem. Quanto às capacitações, existe uma trilha de aprendizagem para os desenvolvedores cidadãos? A trilha de aprendizagem, eu acho que ela quer dizer assim, para você ser um desenvolvedor no Apex, você tem que começar a aprender isso e ir até aqui, né? Tem um caminho a seguir. A gente, em relação ao desenvolvimento, a gente não fez muito uma trilha, a gente dá um treinamento, curso básico de Apex, aí depois ele faz os tutoriais, que são 100 tutoriais, ele dá uma lida pelo menos e tenta fazer o básico. A gente dá normalmente uma semana para ele fazer o curso básico, mais uma semana dos tutoriais, e a gente vai fazendo eventos periódicos para trocar conhecimento, então ele sempre está aprendendo. Não tem, assim, uma passo a passo, né? Uma trilha realmente como trilha, mas tem troca de conhecimento, ele sempre tem que estar aprendendo. Outra pergunta, essa daqui bem... o desenvolvedor cidadão desenvolveu lá um projeto na área técnica de negócio, foi embora. E aí, quem que dá a manutenção? Então, você falou que é servidor ou estagiário? Desenvolvedor cidadão, tanto faz. Então, a gente raramente tem esse tipo de problema, porque tem uma comunidade grande de pessoas, né, que desenvolvem, então sempre, ou pode pedir um apoio para o outro, me ajuda enquanto eu estou selecionando um outro estagiário, que às vezes acontece também, o estagiário saiu e deu um problema bem naquele momento, né? Ou ele pede apoio para uma área, normalmente as unidades coordenadoras, elas também têm uma equipe ali de desenvolvedores que dão esse apoio. Mas também, esse apoio antes era dado pela minha equipe, né, que hoje nem tem precisado tanto, mas a gente tem tipo uma garantia, né? A gente não vai deixar o sistema do cara dando problema, a gente quer resolver, não pode deixar o terceiro parar. Sempre ele tem, de alguma maneira, ele vai ter algum suporte. O sistema dele, pelo menos para correção de bugs, a gente nunca vai deixar o sistema dele ficar dando problema. Mas eu quero uma melhoria, meu estagiário saiu, eu quero uma melhoria no sistema. Não, agora você contrata o estagiário, espera, né? Para você treinar, e depois você começa a fazer coisas novas. Mas bugs, assim, erros, a gente não vai ficar deixando o sistema dar, não. Falar, Júlia, pode falar. É tão raro a Júlia falar assim. Então, é o que eu estou vendo, assim, que realmente o modo de trabalho do TCU, assim, está bem estruturado, assim, bastante robusto, né, assim, uma ampla experiência, né, desde 2007, né, você comentou que vocês começaram, então, assim, parece que tem funcionado muito bem.
Uma dúvida também, essa mesma pergunta talvez feita aí para o Ministério, né, da Economia, para os nossos colegas, assim, como que funcionaria nesse caso, né? Porque eles estão com uma experiência um pouco mais recente do que o TCU. Se o Guilherme ou o puderem responder. Nesse caso, Júlia, eu acho que esse risco ele vai sendo mitigado com o tempo, né? E aí o que a gente tem que ser muito firme é na governança e na institucionalização da ferramenta. Esse tipo de problema acontece inclusive na TI, né? Muitas das vezes a gente na TI tem que lidar com um sistema legado, aquela tecnologia antiga que às vezes você nem encontra mais desenvolvedor no mercado. E aí a forma de trabalhar, de atuar nesses casos o ideal, né? A gente procura nunca ter só uma pessoa trabalhando com isso, porque a ideia é que o desenvolvedor cidadão ele não seja o super-herói cidadão, né? Ali da área. Acho que um princípio básico é a gente ter sempre ali 2 pessoas ao menos, dentro do possível, né? Trabalhando com esse tipo de tecnologia, com essas ferramentas. E aí o papel da TI, eu acho que esse modelo que o TCU usa é essencial. Aqui na Secretaria de Gestão, a minha área prestaria esse suporte para toda a Secretaria de Gestão, que hoje o Anderson presta também, né? Então, assim, sei lá, o Tavira é de uma área de negócio específica. Se ele sair e não tiver ninguém lá na área dele para resolver nenhum problema da ferramenta, entra a gente, né? E aí a gente está já estruturou, na verdade, a gente criou uma coordenação, que é até o Henrique, que está de férias, ele é o coordenador, para incentivar essa iniciativa, tudo isso, e também atuar nesses casos assim, né, para não deixar o sistema parar, alguma coisa assim. Tem uma outra pergunta aqui, viu, Anderson? É uma novidade até para mim, porque eu desconhecia que alguém aqui dentro da nossa estrutura usasse o Apex Web. Mas o Edivaldo Vicente dos Santos entrou aqui colocando: aqui estamos trabalhando com testes para transformar as planilhas e bancos Axis de interesse geral em Apex Web. Vocês tiveram alguma experiência nesse sentido? Alguma recomendação? No Apex? É transformar Axis e planilha de Excel em Apex, transformando pequenas coisas em sistema web, né? No Apex é bem fácil, tem vários vídeos de como converter uma planilha Excel para um sistema em Apex. Você sobe a planilha e... Acho que só apertando lá no consultor de aplicações do Apex, você vai lá criar a aplicação e uma das opções lá era criar a partir de uma planilha. Ele pede para subir a planilha, você sobe a planilha. É bem fácil de fazer. Ficou muito genérico a pergunta, eu não sei Assim, mas é isso, tem que usar a ferramenta. Aí, o ideal, né, que a ferramenta esteja dentro de um modelo, mas não seja, assim, uma solução muito isolada, né, porque senão daqui a pouco alguém desliga isso, não sabe nem que tem alguém usando, né, já que você está falando que nem sabia que tinha o Apex aí. Mas... Então, até de pergunta embaixo aqui, hoje temos o Oracle, existe algum custo adicional para utilizar essa tecnologia? Não, o Apex, a Oracle diz que é uma funcionalidade sem custo do banco de dados Oracle. Então, se você tem um banco de dados Oracle, você automaticamente já tem o Apex. Isso. O banco de dados Oracle, a gente tem algumas aplicações que são contratadas, mas elas têm poder exclusivo da Secretaria de Tecnologia da Informação. Então, assim, para os servidores, quando eles precisam desenvolver alguma coisa, mesmo voltados aqui à nossa incubadora, né, que eu falei no início, é sempre disponibilizado o SQL Server, não é disponibilizado a Oracle. Então, para quem está desenvolvendo aí com Apex, já vai ficar uma dificuldade, vai ter que negociar lá com a TI. Gente, a gente poderia ficar aqui o dia todo, né, conversando. Foi muito legal. Infelizmente, já vai dar 11h30, a gente tem que liberar o pessoal para ocupar seus espaços de trabalho. Talvez, quem sabe, a gente possa fazer uma segunda rodada mais para frente, né? O que você acha, Júlia? Olha, por mim, a gente já agenda a próxima, mas também adorei, acho que foi muito rico, muito construtivo, tem bastante coisa para a gente trabalhar internamente, mas a contribuição, né, de todos vocês foi assim,
muito grande, muito enriquecedor mesmo. Agradeço o aceite do convite e a presença, né, de cada um, também dos participantes, para a gente possa continuar também a conversa aqui. O chat vai ficar aberto. Quem quiser colocando, nos procurar também, fiquem à vontade. A gente agradece o tempo de vocês, né? A gente sabe que tempo hoje é algo escasso, algo caro, né? Por terem vindo aqui nos ajudar. E para todos que participaram, se quiserem indicar para algum amigo, algum colega assistir, isso aqui vai ser editado, vai ser publicado no canal do JFSP Vídeos lá no YouTube. Então, quem quiser rever ou quiser indicar para alguém, por favor, entrem lá e aproveitem, já dá uma curtida, já se inscreva no canal para poder ter acesso às coisas bacanas que a nossa comunicação coloca lá. E por agora nós agradecemos a todos vocês. Tenham todos um ótimo dia. Obrigado. Paz para todos.